Cristo, queridos, vamos continuar com o tema Avivamento Espiritual, parte 8. Aqui em Judas, versículo 21. Judas só tem um capítulo, né? O versículo 21 diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse mesmo versículo na Bíblia Viva, olha só que interessante, irmãos, diz a mesma coisa, mas diz de uma maneira mais profunda. Aqui na nossa tradução diz: guardai-vos no amor de Deus. Agora veja só: fiquem sempre dentro dos limites, aonde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Então, há limites. Você sai desse território, você entra no território do inimigo. O livre-arbítrio pode ser comparado com uma redoma de vidro sem porta. É o livre-arbítrio. A redoma de vidro é uma proteção. O diabo não pode entrar. Dali para dentro, território do Senhor. Está dentro da vontade de Deus, está dentro, debaixo do sangue de Jesus, você está com um círculo de fogo ao seu redor, o diabo não pode chegar. Mas não tem porta. A qualquer momento você pode sair da vontade de Deus. Basta você querer. Então o inimigo ele fica do lado de fora, esperando, e chamando, e mostrando coisas que a carne gosta. Para que você saia da vontade de Deus, da proteção de Deus, daquilo que é de Deus, que você saia de Deus, dos limites, para que ele tenha legalidade. Então ele fica ali na porta, chamando, e a hora que a pessoa vai, ele tal na nuca da pessoa e puxa para fora e arrebenta a pessoa. Então, existe um território de pensamentos, sentimentos e desejos, que ele é pró-Deus. Existe outra área da alma que, quando ouve a carne, que é contra Deus. Então não há neutralidade. Algumas coisas agradam a Deus, algumas coisas desagradam a Deus. Algumas coisas nos dão realmente acesso a Deus e outras coisas bloqueiam a vontade de Deus. Nós falamos sobre Hebreus 12:15 que a amargura, a falta de perdão, o ressentimento, a inimizade não confessada, ela faz com que a graça de Deus ela seja bloqueada em nossa vida. Então a pessoa busca Deus, ora, jejua, mas Deus não pode operar aonde não há perdão ou decisão de perdoar. Então isso é estar fora da graça. Outra esfera fora da graça, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. A soberba, a vaidade, o orgulho é uma esfera aonde Deus não opera, Deus opera na humildade. Então o inimigo, ele caiu pela soberba e ele adora que o homem seja arrogante, soberbo, orgulhoso. Porque essa é a esfera onde ele age. Ele se deleita nisso. Então Deus opera na esfera da humildade. Outra coisa, o Espírito de Deus é santo, Espírito Santo. Então onde há imundícia, carnalidade, preguiça, gula, aonde há pecado não confessado, o inimigo age a legalidade. É claro que o sangue de Jesus está ali para nos purificar, Deus quer nos purificar, mas desde que haja reconhecimento de pecado e confissão de pecado. Lá em 1 João 9 diz que se eu confessar o pecado, o sangue é aplicado, eu sou perdoado. Agora, se não houver uma pregação do evangelho genuíno que expõe o que é pecado, porque hoje parece que não existe pecado na igreja brasileira, só existe bênção, milagre, anjo do avivamento, vitória, só isso. Não se prega mais contra o pecado. Por isso que acontece, as pessoas elas estão o quê? Misturando mundanismo, carnalidade e vaidade com igreja, pensando que esse evangelho morno vai dar acesso a Deus. Nós vemos aqui que não. Há limites. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, há um jugo. Esse jugo é onde Jesus está, nós estamos. O que Jesus pensa, levando cativo do nosso pensamento a Cristo, pela graça. Então, vamos ver. Essa ilustração do livre-arbítrio, essa redoma de vidro sem porta, mostra que a qualquer momento nós podemos sair de Deus e da vontade de Deus. Deus diz que quem vem a mim, de maneira alguma lança fora, na mão dele. Ele não lança fora. Mas nós, como Adão e Eva, podemos sair do jardim. Então o ser humano, ele, pela graça, pode agora estar comparando a sua vida com a palavra de Deus, com muito temor e tremor, para não sair da vontade de Deus, do propósito de Deus. Porque quando eu saio da vontade de Deus, eu entro na vontade do inimigo. Entende? Deus, ele já direcionou o coração dele a nosso favor. Deus amou o mundo. Deus nos amou primeiro.
A Bíblia diz em 1 João 4,19 que nós amamos Ele hoje, como resposta, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo. Então Deus, Ele viu que Adão e Eva se afastaram, mas Ele não virou as costas, Ele continuou amando e cogitou meios, através do Senhor Jesus Cristo, para trazer o homem de volta para si. Tanto que a principal aquisição do Evangelho, aqui em 1 Pedro 3,18, 1 Pedro 3,18, diz que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus Pai, nos reconciliar com Deus. Que maravilha, irmãos. Gálatas 4,6, e quando o Espírito Santo entre nós, ele coloca um gemido na direção de Deus, porque o homem havia perdido esse gemido na direção de Deus. Ele agora amava o pecado, a vaidade, mas o Espírito Santo é maravilhoso. Então Deus se direcionou a nosso favor. Pegue por favor Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, amados, olha só que coisa tremenda, Romanos 5, versículo 8 e 9, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então veja, se Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, agora somos filhos, somos herdeiros. Deus veio em nossa direção, Deus se tornou favorável, Deus deu o primeiro passo, Deus nos amou quando nós não merecíamos e nem pensávamos nele. Aqui em Romanos 8,32 diz, aquele que nos amou, que nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Então Deus se direcionou a nosso favor. Além de Deus direcionar-se a nosso favor, o que foi que ele fez? Pegue por favor Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 15, Colossenses capítulo 1 do 13 ao 15, você que está ouvindo pela internet, diz assim, olha que coisa tremenda, amados. Então Deus veio na nossa direção e direcionou o nosso espírito para Ele. Nosso espírito estava morto, afundado na lama, no lodo do pecado. Nosso espírito que estava corrompido, contaminado, condenado, perdido. Ele pega o nosso espírito lá em Colossenses 1,13, veja lá. Colossenses 1,13 diz assim, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Deus veio em nossa direção e pegou o nosso espírito e levou na direção dele. Diz Efésios 2,6 que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Então o que nós vemos é, Deus já direcionou o nosso espírito para ele. Tudo que Deus podia fazer para nos abençoar, Ele fez na cruz. Ele está consumado. Lá Ele pagou para que você seja salvo, próspero, para que você seja curado, tua família seja abençoada, e tudo que você fizer seja abençoado. Então, Cristo completou a parte dele e derramou sobre nós todas as bênçãos. Pegou o nosso espírito e colocou na região celeste. Então, agora Ele está ajudando a nossa parte, que é a nossa alma. Nosso espírito está pronto. Agora o trabalhar dele é em nossa alma. Nossa alma estava grudada na carne, ouvia a carne e seguia a carne. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a alma ficou aqui no meio. Aqui tem a carne, aqui tem o espírito. Agora a carne continua convidando e o espírito agora começou a ter amizade com a nossa alma. Agora a alma pode escolher a morte ou a vida, o espírito ou a carne. Agora tem essa opção, o livre-arbítrio. Então Deus já direcionou o nosso espírito. Nós estamos assentados com Cristo. Então Deus nos conectou a Ele, a prosperidade, a alegria, a paz. Agora Ele vai trabalhar em nossa alma para que nós consigamos o que, irmãos? Receber. Ele já deu. Você não precisa mudar a mente de Deus. Oh, Deus me cura. Ele já curou todo mundo. Ah, Deus me prospera. Foi ideia dele que você seja próspero. Ele tem prazer na tua prosperidade. Salmo 35, 27. Então você não precisa mudar a mente de Deus, nem convencer a Deus, nem tentar fazer algo para Ele te abençoar, porque Ele já te abençoou. Efésios 1,3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Isso inclui todas as áreas. Então, quanto a Deus Ele está disposto, quanto a Deus Ele não muda de ideia, quanto a Deus Ele já derramou tudo o que você precisa para passar esse deserto. O teu espírito também já foi ressurreto com Cristo, está sentado diante de Deus Pai. Agora, missionária Selma, o trabalhar dele é na
alma, para que a nossa alma seja inclinada a Ele. Porque o teu espírito e Deus ali, ó, mas a alma muitas vezes sai dos limites de Deus, se contamina e escolhe o contrário da vontade de Deus. O que acontece? Deus fica esperando para ter misericórdia, até que o homem se arrependa, se converta e se torne o que, amados? Acessível à bênção, ou seja, abençoável. Então, agora pela graça, Deus está inclinando a nossa alma para Ele também. E eu louvo a Deus por todas as igrejas do planeta Terra que estão fazendo isso, Rosa. Porque há muitos pregadores que não se importam com a alma e não dão a melhor parte da herança, que é essa comunhão profunda com o Senhor pela graça, para que a bênção seja uma consequência. Quando a bênção ela é uma consequência, ela é lícita. Mas quando a bênção ela é o alvo, vamos à caça da bênção, aí se torna maldição. Quando uma igreja ela direciona o povo a correr atrás da bênção, ao invés de buscar o reino de Deus, sua justiça, essa igreja é amaldiçoada. Essa igreja é cego guiando cego, é Satanás transfigurado em anjo de luz. Porque nós vemos que a bênção ela é uma consequência, o fruto ele é um efeito, o alvo é a raiz, a nutrição, a comunhão. Portanto, Deus agora pela graça está inclinando a nossa alma também. Vamos ver isso, Salmo 119, amados, pega lá por favor, versículo 32, no meio da Bíblia é o Salmo 119, versículo 32 e 36, tá bom? Então, isso é o que Deus está fazendo, através da verdadeira mensagem. Porque, querido, se a mensagem não tratar essa questão, sabe o que acontece? Bênção, promessa de bênçãos consertados. O que acontece? Eu estou prometendo ali, Salmo 119, 32. Olha só. Eu estou prometendo algo que Deus quer dar através da fé, mas a pessoa não está na fé, Rosa. Só que ao invés de eu tratar a alma do camarada para que ele seja abençoável, eu fico fazendo promessas para desconcertar. A pessoa está misturada com mundanismo, com mágoa, com pecado, com carnalidade. E eu prometo para ela aquilo que Deus vai dar, mas eu não preparo ela para receber. De forma que a promessa, ela não se cumpre automaticamente. A promessa se cumpre se nós ficarmos dentro dos limites do amor de Deus. Então o inimigo, ele quer fazer com que as pessoas fiquem esperando a promessa, enquanto reagem mal. O povo no deserto esperavam a promessa, reclamavam a promessa, murmuravam e morreram no deserto. Por quê? Porque eles não eram abençoáveis, eles não se tornaram acessíveis a Deus, mas profundamente acessíveis ao capeta. Davam um lado para o Satanás e esperando a vontade de Deus. Se entregavam ao capeta, ó, Deus está na minha vida. Como é que pode? Então a palavra verdadeira vai fazer uma coisa tremenda, vai redirecionar a pessoa, porque ninguém vem na igreja para buscar o reino de Deus, vem porque está com problema de saúde, problema familiar, está se sentindo sozinho, está com problema espiritual, não dorme à noite. Então a pessoa vem na igreja por causa de necessidades temporais, é lícito. A pessoa vem para ser curada, vem para receber uma libertação, mas cabe ao púlpito redirecionar a pessoa e dizer: olha, isso é efeito, isso é secundário, entregue a sua vida para o Senhor e seja do Senhor, viva para Deus. Então o verdadeiro profeta vai colocar as coisas no devido lugar, vai levar as pessoas agora a entregar a sua alma. Muitas igrejas dizem: entregue o seu dinheiro, mas a sua alma continua tua, ou continua do capeta, né? Então ali a pessoa está desconcertada, esperando a bênção, mas não se torna abençoável. Por quê? Porque o púlpito não me ensina que é uma transição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Então houve uma queda, o homem se fechou para Deus e se abriu para Satanás. O homem se tornou profundamente maligno e parecido com o cão. Tanto que em Gênesis 6:5 diz que a mente do homem diante de Deus era continuamente maligna diante dos seus olhos, até que ele destruiu tudo com o dilúvio. Então o ser humano sem o Espírito Santo, a maneira como ele pensa dá lugar para o diabo, a maneira como ele sente dá lugar para o diabo, a maneira que ele fala dá lugar para o diabo, a maneira como reage, como ele se relaciona, como ele projeta, como ele vive, como ele sonha, tudo aquilo ali é pecado. Agora Deus vai ter que fazer absolutamente tudo, começar do zero, é o novo nascimento. A pessoa que nasceu de novo, ela é nova, mas ela é bebê. Ela vai ter que crescer, assim como ela cresce fisicamente, ela vai ter que crescer na alma, emocionalmente.
na mente e no espírito. Portanto, Deus já se direcionou em nosso favor, veio a nossa direção, já direcionou o nosso espírito, que Ele tirou lá da lama e colocou nas regiões celestes. Agora o trabalhar dele é na alma, para que a nossa alma se torne o quê? Acessível. Nós começamos aqui, missionário Humberto, em Judas 21, na Bíblia Viva, diz: fiquem sempre dentro dos limites, aonde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Então existem limites aonde Deus pode nos abençoar. Deus não pode nos abençoar magoados. Deus não pode nos abençoar impuros. Deus não pode nos abençoar preocupados, ansiosos, até que nós reconheçamos isso e vamos para debaixo do sangue, porque o Espírito se move onde está limpo pelo sangue de Jesus. E o diabo adora nos tirar da posição. Quando Satanás saiu da posição de carregar a glória até Deus derramar sobre Deus, e falou: essa glória pode ser minha, por que eu vou passar lá para Deus? Né? Quando ele saiu da posição, ele perdeu tudo. Quando Davi saiu da posição, olha lá o que aconteceu na vida dele. Quando Sansão saiu da posição, quando Adão e Eva saíram da posição, então o diabo, ele quer nos tirar da posição. Qual é a posição, irmãos? O bom combate da fé? Permanecer na fé. Permanecer amando e perdoando, 70 vezes 7, amém, irmãos? Permanecer se santificando e renunciando ao mundanismo, tomando a cruz, seguindo a Cristo. Esses são os limites aonde Deus pode operar. Saiu desses limites, entrou no território do capeta, na legalidade. Então há muita gente desconcertada no território do inimigo, com a mente antiga e esperando a administração de Deus. Eles dizem: todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam o Senhor. E a vida deles está 8. Mas é a soberania de Deus que está fazendo. Não, o versículo não diz que todas as coisas cooperam na vida das pessoas. Não diz ali. O Romanos 8 diz assim: todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam ao Senhor. Não é no mundo inteiro. O mundo inteiro jaz o maligno. Aquela tempestade que veio contra Jesus, não foi o Pai que enviou aquela tempestade. Jesus discerniu: isso é o capeta. Então, esse negócio de dizer que na soberania de Deus tudo que acontece é a vontade de Deus, aí tudo tem uma explicação. Derrota sobre derrota, sobre derrota, sobre derrota, é Deus me provando. É derrota sobre derrota, sobre derrota, sobre derrota, é a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, tem a ver com dar mole pro capeta. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Nós se colocamos em muitas confusões, por quê? Por causa da carne. Aqui está a alma, aqui está a carne, aqui está o espírito. A alma, durante muito tempo, ela estava grudada na carne. Agora a alma tem que pender para o espírito, é vida. Mas geralmente o convite da carne parece mais atraente. Eu preguei sobre isso na quinta-feira, depois escuto novamente a mensagem de quinta-feira, aonde como a nossa alma, muitas vezes ela pende para a carne, ao invés de pender para o espírito. Porque ela está acostumada. Foi o que Jeremias falou: vocês estão acostumados a fazer o mal, agora eu preciso fazer uma obra na vida de vocês. Então esse trabalhar de Deus na alma, eu louvo a Deus por todas as igrejas, irmãos, que uma pessoa chega lá e está trabalhando nesse ponto, a renovação da mente, do coração, da alma, das emoções, porque só falta essa parte. Deus já nos abençoou, Deus derramou todas as bênçãos, Deus já nos fez próprios, saudáveis, cheios de Espírito Santo, nos fez sentar na região celeste. Agora só falta a nossa alma sair do território do cão e se tornar abençoável, só falta isso. Para que o Senhor tenha liberdade para nós recebermos, porque dado já foi dado. O problema não é em Deus dar, convencer a Deus dar, convencer a Deus curar. O problema agora é nós recebermos. E para isso, mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Então o Salmo 119 diz assim, versículo 32, tá, amados? E o 36, né? Então, esse trabalhar nos fará cada vez mais sábios para cooperar com Deus. Porque o homem não coopera com Deus, irmão. Deus fala assim: perdoa. Não perdoa, o que ele está pensando que ele é? Ele vai ter que pagar. Ele vai ver que pode mais chorar menos, porque eu vou me vingar, essa pessoa ainda me paga. Então esse é o conselho da serpente. Esse é o veneno da serpente. A mágoa, o ressentimento, a inimizade, a competição, a soberba. Aí a pessoa está na igreja, mas tem o pecado de estimação, peca, esconde, brinca com o pecado. As pessoas, como disse Lucas 13:3, a Rosana até falou isso ontem: todos vocês perecerão, se não se arrepender. Então não há como Deus fazer vistas grossas. Quando Deus chamou Moisés e ele não circuncidou o seu filho, Deus falou assim: Deus intentava matá-lo. O que significa isso? Que Deus chama, mas Deus não vai fazer vista grossa para o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. É pastor, vai morrer.
Se não se arrepender, vai morrer cada vez mais. A pessoa vai se apagando dentro da igreja. Um lugar de vida, como o salmista diz, quase que me perdi dentro da própria congregação. Eu vou me apagando. Eu vou me apagando. Lugar onde devia estar de glória em glória, de fé em fé, eu vou me apagando. O que está acontecendo? O diabo nunca vai querer que você saiba. Mas em alguma área, você está dando mole para o inimigo. O vampiro está sugando as tuas forças. Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9 diz que o vampiro vai sugando as forças através de coisas inocentes, como mundanismo, carnalidade, preocupação, qualquer coisa, mágoa, não sei, relacionamentos quebrados, e através dali ele vai vampirizando. Quando vê, irmão, está carcaça, o irmão está na igreja, mas ele já está morto. Não tem vida, não tem fé, não tem pai, não tem amor, não tem mais nada. O diabo tirou tudo dele, ao invés de Deus acrescentar, porque a abundância é acrescentar cada vez mais, sem perder o que já tinha. Isso é abundância. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Portanto, se eu não estou crescendo espiritualmente, algo está errado, porque a unção não é para sermos medíocres, mas para fazer as mesmas obras e maiores. Se eu não estou crescendo espiritualmente, uma coisa está muito errada, porque o trabalhar de Deus tende à abundância. Você crê nisso? Eu também creio, amém, amados? Nem na pressa, nem na preguiça. Vamos na moderação. Salmo 119, versículo 32. Eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando o alegrares, ou quando dilatares, como diz na Revista Corrigida, quando libertares o meu coração. Então ele diz, o meu desempenho será assim, eu vou correr na tua direção. Eu vou conseguir fazer a sua vontade. Eu vou conseguir praticar o que o Senhor quer, Deus, quando o Senhor trabalhar na minha alma. Irmãos, o desempenho é o efeito. Não adianta você dizer, eu vou ler a Bíblia. É o estado da tua alma. Você vai ler, mas não vai ter prazer. Eu vou para o culto. Mas você não vai cultuar o Senhor. Porque só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, dependemos da graça. E estarmos separados da desgraça. Para podermos fazer isso. Temos que estar cheios do Espírito Santo. E não basta isso, como nós estudamos lá na casa do Humberto semana retrasada. Apega-te a Deus e aparta-te do mal. É um trabalho de apegar-se do Senhor e renunciar. Decidir renunciar. Vem dardos inflamados? Vem. Como tudo que nós éramos tentados no mundo, nós continuamos sendo tentados agora. Só que antigamente nós cedíamos, agora Senhor, cobre com o teu sangue, eu rejeito, eu registro isso. Em nome de Jesus sai. Entendeu? Aí continua limpo, porque tentação não é sujeira. Tentação não contamina. Tentação é sofrimento e galardão lá no céu. A Bíblia diz, alegrai-vos quando vocês forem tentados, foram atacados. Agora, se eu cedo a tentação, aí eu me contamino. O que vemos é que Deus quer ganhar o nosso coração, que o diabo ganhou desde a queda. O diabo, ele governa pensamentos, sentimentos e desejos do crente carnal. Porque a mentalidade do homem carnal, ela é contrária à palavra de Deus. As coisas de Deus parecem loucura. Chegue para um homem que está passando dificuldade, luta, provação, e diga para ele, profetiza que você é mais que vencedor. Alimente a sua fé, continue fazendo o bem, acalma o teu coração, não murmura, não fique triste, não fique choramingando, alegre-se na tribulação. Essas coisas são loucura. Ou pode ser até bonitinho, mas quem é que vai praticar? A Bíblia diz que nós purificamos a nossa alma praticando a vontade de Deus. Porque quando você pratica, Humberto está assumindo aquela palavra, está vestindo aquela palavra, você está realmente crendo naquela palavra. Como é que você sabe que você crê realmente na palavra? Quando você pratica ela. Você casa na rocha, né? Como diz Mateus 7. Purificando a vossa alma na obediência à palavra. Por exemplo, eu digo, Humberto, perdoa. Aí ele diz, é verdade, essa palavra é verdadeira. Puxa, isso é importante. Isso realmente é a verdade. Agora, no momento que ele perdoa, ele está assumindo, praticando, vivendo aquela palavra, ele está purificando a alma dele. Por quê? Porque conceito virou vida. Agora, se eu ouço sobre perdão, concordo com aquilo, e na hora do vamos ver, do arranca-rabo, eu fico chateado, quer dizer, o que adiantou? Eu creio, mas eu vivo, com a minha mente eu concordo, com o meu coração eu discordo. Então pode-se ter uma ótima teologia, e na verdade, na hora da prática, nós vamos negando. Confia em Deus? Confio. Na hora da prova, está murmurando. Confio em Deus, confio. Na hora do pecado, cede, esconde, eu espero que o irmão não descubra. Medo do homem, temor de homens. Aqui ele diz, eu percorrerei o caminho dos seus mandamentos, quando o Senhor me libertar o meu coração. Aí ele diz no 36, inclina o meu coração para a tua palavra, e não para a cobiça, porque desde da queda o homem cobiça o quê?
O que ele não precisa. Chega para um jovenzinho, o que ele cobiça? O que ele não precisa. O que ele não precisa, irmão. No que ele vai investir o tempo dele, a mente dele, a atenção dele, as palavras dele, naquilo que ele não precisa. O ser humano está direcionado àquilo que é vaidade, àquilo que vai passar, àquilo que é inútil, àquilo que é tempo perdido. Mas graças a Deus por Maria que escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Mas o ser humano tende a investir naquilo que não vale nada, irmãos. Imagina eu ficar num joguinho lá. Eu jogo, eu ganho, eu morro, eu ganho, eu perco, eu ganho. Sabe que lá não significa absolutamente nada. Se for para analisar, você gastou energia, eletricidade, cérebro, e aquilo não te encheu de absolutamente nada. Agora não estou dizendo para você que é proibido, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou te dizendo. Dizendo que se você gosta disso, é porque você não gosta do Senhor. Quem gosta do Senhor, Jesus falou, o dia que você beber dessa água, você não vai querer beber de outra água, não. Só vai ter sede dessa água. Se quem beber daquela água lá, vai ter sede daquela água lá. Mas quem beber dessa água, só vai ter sede dessa água. Então sabe por quê? Irmão, quando eu gosto do Senhor, mas eu gosto mais de mim, eu sou soberbo. Quando eu gosto do Senhor, mas eu gosto mais do pecado, aí acontece. Quando eu gosto do Senhor, mas eu gosto mais do meu senso de justiça, aí eu sou vingativo, eu sou cruel, eu sou fofoqueiro. Aí está. Agora, amar o Senhor sobre todas as coisas. Esse é um milagre, amém, queridos? Quem crê nisso? Então ele pede para o salmista, ele descobre no 32, Humberto, o problema. E no 36 ele diz, Senhor, então inclina meu coração. Irmão, você quer ver uma coisa? Começa a orar isso aí. 3 vezes por dia, 3 drages, de manhã, de tarde e de noite. Senhor, inclina meu coração, me torna acessível a Ti, me torna abençoado. Senhor, me ajuda a dar mais lugar ao Teu Espírito Santo. Porque só Deus pode fazer, mas só nós podemos pedir. Essas são orações altamente proibidas no inferno. É tudo que o diabo mais teme. Ele quer que você fique pedindo bênção, mas não sendo abençoável. Para ele é até lucro. Você fica pedindo, mas não está na posição, está contaminado, e o tempo está passando e parece que Deus está falhando. Até o diabo gosta disso. Mas o maior medo do diabo é que você se torne abençoável. Que você consiga receber o que já é teu, ó. Porque, irmãos, nós imaginamos, nós falamos aqui na quarta-feira, o quanto nós resistimos à bênção do Senhor, sem perceber. Às vezes o anjo está vindo e a gente faz alguma coisa que é contrária à palavra, nós saímos dos limites de Deus. Uma palavra, um pensamento, uma atitude de não arrepender. Não é verdade, irmãos? E isto é, claro, desconcertado. Então, pela graça, Deus está fazendo o que, irmãos? Ele está nos tornando sábios para cooperar com Deus. Antigamente, nossas palavras cooperavam com Satanás. Era uma palavra de murmuração, de dúvida, de preocupação, de condenação. Agora ela é o quê? Intercessão, adoração, ela é de profecia, ela é de fé. Agora nós aprendemos a nossa linguagem de cooperar com o Senhor. Através da fé, você coopera com o Senhor. Se você agrada a fé, porque através da fé Ele pode vir e te abençoar. Mas antigamente nós não tínhamos a linguagem da fé. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está totalmente fechada ao Espírito de Deus. Mas nós estamos dando cada vez mais lugar ao Espírito, amém? Então isso nos fará sábios para cooperar com Deus, para dar cada vez mais espaço para Ele fluir suas respostas. Eu e você estamos nos tornando cada vez mais abençoáveis, porque abençoados nós já somos. Mas mesmo abençoados, nós podemos ir para o céu sem muitas bênçãos, se não nos tornarmos abençoáveis. Porque abençoados por direito, abençoáveis é receber de fato. Como que nós vamos dando cada vez mais lugar ao Espírito do Senhor? Meditações, isto é, da ansiedade à fé. Deus nos pega no nível 0 de fé e 100 de ansiedade, 100% de ansiedade. Agora o processo vai sendo mudado. Da ansiedade para a fé. Que coisa linda, irmãos, trabalhar isso. Isso é sarar a nossa alma. Meditações, afetos. Falei de meditações, afetos. Do orgulho para a piedade, a compaixão, a adoração. De um coração orgulhoso, crítico, competitivo, maldoso, invejoso, para um coração que adora a Deus e que se compadece do seu próximo. Que milagre e que trabalhar. Isso não acontece por osmose, por acidente. Isto aí acontece através de uma parceria, como cooperador de Deus, de você investir dia após dia para que Deus trabalhe nisso aí. Porque Deus não trabalha se você não pede. E eu quero te dizer que a igreja atual tem errado neste ponto. Ela não tem orado essas questões de alma. Geralmente as campanhas são para coisas que Deus já deu, já é abençoado.
Estou preocupado com o deserto, quando na verdade a minha linguagem diante de Deus que é o problema. O problema é que aquele povo no deserto não era pão, não era carne, não era nada absolutamente. E nem a má vontade de Deus. O problema não estava nem em Deus, nem nas circunstâncias. Estava no coração. E hoje o diabo adora a religião. Ele pega a pipoca, irmão, vamos lá assistir aquele culto, aqueles bobão. As pessoas pensam que o problema está em Deus. Como é que eu convenço a Deus, através de ficar 5 dias sem comer, que Ele me cure? Tentando mudar a mente de Deus. Metanoia em Deus, né? O problema está em Deus. Não, o problema está nas circunstâncias. Eu preciso sarar, eu preciso prosperar, eu preciso disso. Quando na verdade Deus já nos abençoou, já completou a obra. Ele é Senhor sobre o quarto, sobre todo. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todas as circunstâncias estão sob o domínio de Deus. A única coisa que não está sob o domínio de Deus é que é o nosso coração. Só isso que falta para ele pegar aquele elo e... Ó, só falta isso, ó. Porque eu te digo, irmão, é uma vergonha, né? Mas Pedro ficou sem dinheiro e falou com Jesus. No mesmo momento, Jesus conseguiu dar dinheiro para ele. E para nós, Jesus quer dar dinheiro e não consegue dar. Ou ele quer dar uma saúde e não consegue dar. Ou ele quer dar uma paz e não consegue dar. Olha aí. Que resistência. Mas Deus está nos ensinando através dessa série que o maior medo do diabo é que você dê cada vez mais lugar ao Espírito do Senhor. Não é porque ele está no teu espírito que ele está na tua alma. Não está. Deus está no nosso espírito, mas não na nossa alma. Aí do espírito ele conquista a alma, ele flui através do corpo. Aí, meu amigo, aí vai ser realmente não só você, mas essa cidade inteira tomada pelo Espírito do Senhor, amém? Então as meditações vão tirar, se for meditações na palavra de Deus, não no religioso não, viu? Na verdadeira palavra genuína de Deus, que tem um direcionamento profético, vai levar você da ansiedade para a fé. Porque aí você pega um pregador que não crê na cura divina, irmão, que não crê nos dons do Senhor, que não crê na expulsão do demônio, você está ouvindo um ateu aí, não adianta nada. Já tem que pregar contra a fé. Ele tem o dom de tirar a fé dos irmãos. Tem que tomar muito cuidado com quem você escuta, né? Meditações da ansiedade para a fé, afetos do orgulho para a piedade e prática, investimento de tempo, energia e recursos do mundanismo para atos proféticos. Então lá está a pessoa com a vida destruída. Vou me distrair um pouco no estádio de futebol porque minha vida está horrível. E a mulher, me dá o cartão que eu vou no shopping para esparecer um pouco. Quer dizer, das distrações do mundanismo para atos proféticos. Vamos governar o reino espiritual. Vamos mudar. Vamos retirar esse demônio e abrir lugar para os anjos trabalharem. Então, enquanto o mundo inteiro está esperando Deus fazer, aqueles que aprendem a cooperar com o Senhor terão atos proféticos. Entende? O povo está... O que Deus vai fazer na frente do mar? Tudo reclamando, irmãos. Mas Moisés foi lá e levantou o seu cajado, Deus abriu o mar. Então quem anda com Deus vai chegar ao ponto que o diabo mais teme, irmão. O que é o fruto? Atos proféticos. Aonde você vai conseguir falar sem duvidar no seu coração, porque você tem vida com Deus e não tem nada do diabo. Porque, por exemplo, irmãos, se eu me entrego a Deus no culto, mas eu me entrego ao inimigo na televisão, a minha fé fica mesclada com dúvida. A hora que eu falo, eu duvido. Entende como é? Sabe quando a minha fé está misturada com uma chateação, estou magoado com a Rosana? Eu falo, eu profetizo, mas eu não consigo crer. Por quê? Porque Deus está edificando a minha fé, mas o capeta ali na alma ali está. Então fica aquela fé meia boca. A Bíblia diz em Gálatas 5,6 que a fé ela funciona através do amor. Então se você estiver chateado com alguém, a fé ela vai passar por aquele cano, que é o cano do amor, está entupido, não passa. A fé não funciona quando eu não decido perdoar todos. Em Marcos 11:24 diz, quando você orar, lembre-se se tem alguma coisa contra alguém, perdoe. A oração não vai funcionar. A Bíblia diz, sabe que o diabo é muito astuto, né? Ele é legalista, né? Aí, por exemplo, não acontece, mas o Aldemir grita com a esposa, um exemplo. É áspero com ela. Mas ele não liga os fatos, a Bíblia diz, lembra de onde caiu. E aí, a partir dali, a oração dele não é respondida. Bastou isso para a oração dele não ser respondida. Mas ele nem pensa nisso, ele pensa que é talvez algum problema na circunstância, algum problema na crise, algum problema do vizinho. E a pessoa não consegue ver isto. Porque o inimigo, ele quer esconder. Por isso que a gente diz, Senhor, perdoa meus pecados ocultos. Amém, amados? Lá em Tiago 5 diz, cuidado para não reclamar do seu irmão pelas costas, porque isso fará com que Deus não ouça a oração. Agora imagine reclamar do irmão pelas costas. Quem é que faz isso? Quase ninguém, irmão. Graças a Deus que ninguém dá legalidade para o cão. Aqui diz em Tiago 5, né? Ele diz ali, 9. Não se queixe do seu irmão pelas costas.
para que você não seja condenado. Então o inimigo ele procura, sabe, garimpar assim, isso aqui vai dar legalidade. Ó, isso aqui vai fazer a oração dela não ser respondida. Só que ela nunca saberá, ela vai pensar que é murucubaca, que é vizinha feitiçaria, ou porque Deus está provando ela, e vai sofrendo, e vai sofrendo, e vai sofrendo, porque não lembra de onde caiu. Ele jamais vai ligar. A pessoa vai contra a palavra de Deus, irmão, pois a vida dele fica um 8, ele fala assim, é porque eu não dou sorte na vida. Não é não. Ele jamais, o diabo jamais vai dizer, eu vou te mostrar aonde é que você abriu a porta para mim. Jamais. Jamais. E o grande problema que a Bíblia fala em Hebreus 6, do pior pecado. Até nós estávamos falando lá na casa do Humberto sobre Judas, né? Que existe uma religião que são os adeptos de Judas, que ele foi inocente, foi predestinado a entregar Jesus. E na verdade ele fez um grande bem, porque entregando a Jesus, Jesus morreu por nós. Então na verdade Judas devia ser homenageado, não visto como um homem mau. Na verdade isso é a forma de Satanás falar sobre Judas. Porque a Bíblia fala de Judas que ele cometeu o maior pecado. O maior pecado é você tendo conhecido a verdade. Jesus falou, aquele que entregou eu para vocês, tem maior pecado. Então o maior pecado é eu conhecer a verdade, Humberto, pisar na verdade, foi o que Adão e Eva fizeram, Gênesis 1 e 2, e ouvir a mentira e seguir a mentira. O maior pecado, diz Hebreus 6, é eu tendo conhecido e experimentado a verdade, o poder de Deus, virar as costas, desprezar essa palavra, diz que esse é o maior pecado. E se demorar muito tempo, o que acontece, Rosana? Passa dali do arrependimento. O que acontece se eu tentar olhar daqui para Campo Largo? Não consigo mais ver. Se eu permanecer muito tempo rejeitando a Deus, extinguindo o Espírito, vai chegar um momento que eu passo dali do arrependimento. A Bíblia diz que é impossível que essa pessoa seja restaurada e renovada. Ela já está, ela só sente uma sensação de morte, uma sensação de condenação. Ela sabe que passou dali do arrependimento. E quando a pessoa passa do arrependimento, ela passa a ser um walking dead, um zumbi. Ela sabe que para ela não tem mais salvação, porque não tem mais arrependimento. Ela nem, na verdade, cogita isso. Aí ela fala, eu sou um ex-gospel, um ex-crente, eu sou um simpatizante do evangelho, mas eu não vou em igreja nenhuma não, porque nenhuma me merece. E aí começa a misturar, porque primeiro, irmão, só deixo a igreja, mas de Jesus eu não deixo não. Da Bíblia jamais. Depois começa a misturar isso com o UFO. Depois começa a misturar isso aqui com outras. Daqui a pouco, irmão, está um garimpado que a pessoa ela crê na Bíblia, ela é judaizante, ela crê no horóscopo, ela já tem uma doutrina, uma cabeça tão aberta que ela crê na Bíblia, mas ela crê em mais 200 outras coisas que, juntando tudo, torna ela muito mais sábia do que aquele pastor que só crê na Bíblia. Agora está totalmente perdida. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque se dermos muitos passos longe do Senhor, como aconteceu com Caim, não tinha mais jeito, e como aconteceu, a Bíblia fala que Esaú, ele passou dali do arrependimento, que ele tentou com lágrimas buscar o arrependimento e não conseguiu. Ele não tinha mais jeito para ele. Quando nós pecamos contra o Espírito, entristecemos o Espírito, e nós extinguimos o Espírito, vem 7, lacra aquela pessoa, ela não tem mais arrependimento. Ela brinca com o estado desviado dela. Ela dá risada de quem é crente. Eles são tolhidos. Eu sou inteligente, eu sou o cara. Então a Bíblia diz em Hebreus 6 que não tem mais jeito para esse tipo de gente que pisou no sangue de Jesus. Então esse é o maior pecado que pode acontecer, é nós desprezarmos as coisas santas. Aquilo que você despreza por muito tempo, você perde. Israel não desprezou Jesus por 3 anos e meio e não o perdeu? Devemos tomar muito cuidado para não perder o Senhor, amém, queridos? Mas nos apegarmos cada vez mais a Ele, porque a nossa carne é assim. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, ela vai nos convidar e nós iremos para o mundanismo, carnalidade e preguiça. Então a fé, ela vê Deus trabalhando naquilo que você entregou na mão dele. Por que as pessoas oram e ficam ansiosas? Porque elas não veem Deus trabalhando naquilo que elas entregaram para Deus. Elas veem que Deus não quer agir, não deu. Pastor, eu orei, Deus não fez, Deus não me curou. Pastor, Deus não se importa. Isso aí é Satanás. Essa pessoa precisa de uma libertação. Quando a pessoa ora e ela diz, Deus não ouviu, Deus não está atendendo, Deus não se importa, Deus não está agindo, Deus está parado. Quando a pessoa vê Deus parado, alheio, insensível, não agindo naquilo que ela entregou, ela tem demônio. Porque o Espírito do Senhor, que é o Espírito de revelação, diz Isaías 64:4, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tudo que você entrega e confia, Deus está agindo no invisível, amém, irmãos?
E o homem espiritual, o Espírito testifica com ele. O Espírito Santo testifica conosco. Deus está agindo naquilo que você entregou na mão dele. Logo vai aparecer no visível. O Espírito nos dá esperança, nos dá fé. Entende? Então o que nós vemos é o que, amados? A fé vê Deus trabalhando soberana e infalivelmente naquilo que entregamos em suas mãos. Eu te digo, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você vê Deus trabalhando? Então você está acessível, Senhor. Você consegue ver Deus trabalhando naquilo que está cada vez pior no visível? Entregou aquela menina para Jesus, ela morreu. Jesus falou, não tenha medo, continue crendo, porque eu continuo agindo, eu não parei de agir. Deus nunca para de agir até que aquilo que Ele prometeu venha pro visível. O anjo continua trabalhando, mas se você murmura, diz, Deus não ouviu, eu pedi, Deus não deu, naquele momento você trava, para tudo. Isso aí é sério. O povo do deserto vivia travando. Deus estava agindo, Deus não está agindo. Seja feito conforme o seu quer. Aquele povo do deserto via sempre Deus não agindo, traindo eles, virado de costas, insensível. Então eles estavam sempre vendo Deus com a ótica do diabo. Se Deus existe, porque o mundo está assim. Está assim, porque Adão e Eva se afastou de Deus. Agora se você voltar para Deus, a tua vida vai ser diferente. Mas eles colocam nas costas de Deus, porque isso é uma mentalidade de capeta. É o capeta que colocou essa mentalidade nas pessoas. Que a culpa do mundo como ele está é de Deus. Se Deus é amor, por que o mundo está assim? Deus é amor e o mundo continua assim, porque Adão e Eva pegaram a raça humana e colocaram para fora de Deus. Agora aqueles que se voltam e são raros, Deus restaura e abençoa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não será atingido. Mateus 23, 12. Então, queridos, uma coisa importante, às vezes a nossa oração ela é soberba, como aquele de Lucas 17 lá, que o homem orou, mas estava julgando o outro, estava meio carnalzão. Então uma coisa boa, irmão, vitamina para a fé, o que é? Humilhação. Não estou falando de culpa não, condenação. Humilhação é uma coisa muito boa. O diabo odeia humilhação. O diabo tiver uma pessoa, ela se humilhar, ele sai, porque ele não gosta de humildade. O diabo gosta de soberba, arrogância, orgulho, contenda, mágoa. Ele adora isso. E Mateus 23, 12 diz assim: há uma lei espiritual, irmãos. O livramento e o avivamento vem do que, irmãos? Da humilhação. Aonde você vê um povo se humilhando, ali o avivamento está chegando. Agora um povo avarento que está esperando a bênção, cultuando a bênção, não. Isso aí não é avivamento não. Isso é avareza e cobiça, né, irmãos? Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É uma lei espiritual. Não é ser humilhado pelos outros. Isso aí é orgulho. Quem é muito orgulhoso, tudo que faz, me ofendeu, me magoou. Quem é humilde, irmão, não fica se ofendendo com tudo que os outros fazem. Está esperando tratamento VIP? Então se ofende com tudo. Quem vive se sentindo humilhado é porque é soberbo. Aqui não está falando quem é humilhado pelos outros ou vive sendo humilhado. Aquele que a si mesmo se humilha. Isso é uma coisa boa. Chegar diante de Deus com o rosto no pó, talvez assim haja esperança. Tiago 4,10 diz assim: olha, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que Ele a seu tempo vos exalte. Então há um tempo de humilhação que se transforma num tempo de exaltação. Para que a seu tempo, parece que existe um tempo, irmão, que esse ato profético acaba germinando. Então se humilhe diante da potente mão do Senhor. Segundo Samuel 6:22. 2 Samuel 6:22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Davi disse isso para sua esposa Mical, 2 Samuel 6:22. Quer saber de uma coisa? Eu vou me humilhar mais, cada vez mais eu vou me humilhar e Deus vai me exaltar. Porque Saul, ele se orgulhava, a soberba precede a queda. Como disse o irmão, né? Colocou o arco-íris lá e escreveu pride, orgulho, né? O orgulho vem antes da queda. A queda que aconteceu lá em Gênesis vai acontecer novamente no mundo. Só que não vai ser com água, vai ser com fogo. Pride, orgulho. Que orgulho? Coloca o arco-íris e coloca o orgulho. O orgulho precede a queda.
A sabedoria está com os humildes. Sabedoria orgulhosa é diabólica. Oséias 6, do 3 ao 6, diz que a verdadeira sabedoria, ele é humilde, ele é manso, ele é tratado. Irmão, o cara conhece a Bíblia, ele é teólogo, ele conhece, ele manda fogo, levanta a mão, mas se ele não é humilde, se ele é melindroso, qualquer coisinha está chateado, qualquer coisinha está brigando, qualquer coisinha está tacando fogo pelas ventas, irmão, foge disso aí, isso é fogo estranho. Porque pelo fruto conhecereis a árvore, não é pelos dons, nem pela sabedoria, não. Cuidado. Pessoa super espiritual, mas profundamente malvada. Em Oséias 6,3 diz que o amor, em primeiro lugar, ele é puro, ele é manso, ele é benigno, ele é perdoador. É por aqui que Deus opera, meus amados. Por que Deus opera? O diabo também, ele é inteligente, mas ele é mau. Então o que vemos aqui, Davi diz, eu vou me humilhar mais ainda aos meus olhos. Não é para diante dos outros dar uma de, Deus, não sou nada, ficar se denegrindo na frente dos outros. Não é isso que ele está falando. Eu me humilharei aos meus olhos, ou seja, Senhor, fecha a porta, Mateus 6,6, entre mim e ti, eu vou me humilhar. Isso é uma coisa maravilhosa. Lamentações 3,29 diz assim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Eu vou ler aí com vocês. Lamentações 3, 29 até o 33. Então existe um processo, há uma alegria que nasce da dor e das lágrimas, irmãos. Parece que a lente do coração vai ser desembaçada pelo pesar, pelo pecado. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, mas não é que choram porque não tem aquele a geração 7 aí do iPhone 7, não. Bem-aventurados que choram pelos seus pecados, pela sua carnalidade, pela sua alma. Então esse é o tipo de lágrima boa, né? Então quanto mais você chora pela sua alma, mais a alegria do Senhor aumenta na sua vida. Há uma alegria que nasce da tristeza. Por isso que diz em Tiago, converta-se a vossa alegria em tristeza. Jesus foi visto várias vezes chorando e várias vezes sorrindo, mas nunca dando gargalhada. Por quê? Porque ele estava nesse mundo a serviço, vendo as almas perdidas. Vendo o mundo como está, não há motivo para dar gargalhada, irmãos. Nós estamos num campo de inimigo, as almas indo para o inferno, nós precisando nos converter e vamos ficar distraindo, dando risada com piadinha. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Esse não é o tempo para nós ficar dando gargalhada. Agora não estou dizendo ser mórbido, depressivo, não, com a alegria do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo. Vamos lá, Lamentações 3, versículo 29. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Sabe o que ele está falando? Vai para o pó, deixa que fale mal de você, não se defenda. Sabe? Passa a luta, sofra, adore a Deus, passa pelo que você tem que passar, porque isso vai passar e Deus vai te honrar. É o que ele está dizendo aqui. Israel tinha ido para o cativeiro nessa época aqui, porque tinha desobedecido o Senhor. Mas depois, através de Daniel, ele é restaurado lá na frente. Juízes capítulo 20. Estamos quase concluindo. Juízes é o 7º livro, né? Juízes capítulo 20. O que aconteceu, amados, é que Israel estava lutando as batalhas do Senhor, Rosa. As batalhas do Senhor. Em nome do Senhor eles estavam indo para a guerra e estavam perdendo. Foram 2 vezes e perderam. 2 vezes eles foram contra o seu inimigo e perderam. Às vezes a pessoa fazendo a obra do Senhor, Senhor, quanto mais faço a obra do Senhor, mais pesadelo, tem uma coisa errada. Maldito aquele que fizer a obra de Deus crachadamente. Ou você recebe Jesus, se batiza nas águas, declara guerra ao diabo e depois vai ser morno, carnal, mundano, meia boca? Você está brincando, rapaz? Como é que você vai lutar uma batalha dessa desse jeito, male? Israel estava aqui no capítulo 20, lutando as batalhas do Senhor. E tentaram várias vezes e tudo deu errado. Vamos ver Juízes 20, do 24 em diante, tá bom? Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá.
De encontro a eles, derribaram ainda por terra 18.000 homens, todos que puxavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram, vieram a Betel, choraram, estiveram perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocausto, ofertas pacíficas, e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante eles naquele dia, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã os entregareis na vossa mão. Irmão, você está tentando, não está conseguindo? Vai se humilhar. Está orando, não está conseguindo? Vai se humilhar. O que você não consegue com a oração, você consegue com a humilhação. Jesus, quando viu que a coisa estava feia lá no Getsemane, que estava tendo muito capeta, ele foi um pouco mais adiante, um tiro de pedra. Então, às vezes, irmão, a mulher disse: Jesus, cura minha filha. Ele não ouviu. Aí os homens disseram: essa mulher está atrapalhando, manda ela embora. Aí ele falou assim: né, isso dá o que é dos filhos para os cachorrinhos. Não, ela desceu, até que ele falou assim: mulher, estou fé demais, receba. Às vezes o que falta é nós descemos um nível, sabe, está orando, pero não mude, assim, sabe? Uma pegada mais assim: buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29:13. Quando buscar tudo coisa. É como diz lá na Bíblia Viva, né? 2 Coríntios 3:18, que diz, 2 Coríntios 6:13, o amor de vocês é tão fraco que não deixa eu chegar até vocês para curá-los. Sabe aquele tipo de relacionamento meio oro pero no mucho? 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. Sabe quando você tem uma pegada meio leve assim? Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus também. Essa pegada aí é meio superficial, irmão. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor também é Deus. Irmão, se Ele não curar, Ele não é Deus, porque Ele já curou. E esse Deus eu não conheço, esse Deus que curou e agora não vai curar. Eu não creio, esse Deus eu não quero nem perto de mim. Eu só creio no Deus da Bíblia, que já curou todo mundo. E que diz: pelas minhas pisaduras você foi curado. Agora esse Deus que diz: não, eu mudei, eu sou bipolar, escrevi uma coisa, mas eu faço outra. Esse Deus aí eu não confio não. Então, essa pegada leve e superficial, irmãos, vai fazer com que Deus tenha pouca oportunidade. Às vezes está faltando uma pegada mais firme. Não fanática, mas pela graça. Em 2 Reis, capítulo 1, do 13 ao 15, quando Acabe mandou os capitães lá, disse: Elias, sobe. Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo e morre 50. Aí ele falou: ah, é? Manda mais 50. O homem chegou lá. Elias, o rei disse: sobe. Se eu sou homem de Deus, fogo na cabeça deles. O terceiro veio, 2 Reis 1, do 13 ao 15. Elias, tenha compaixão de nós. E se humilhou. Deus disse: vai com ele. Irmão, o diabo odeia a humildade, a humilhação. Sabe por quê? Porque essa é a frequência mais profunda. Humildade vem de humus, terra fértil. Ali, ó, que está, que a semente germina. Sabe aquele evangelho light, de entrega light, de busca light, de leitura light, sabe? Não era assim na igreja primitiva, era uma pegada firme. Que Deus nos leve